Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o 12º dia do propósito com São Miguel Arcanjo de 21 dias. Desde já eu te agradeço por estar aqui comigo. Intenciono que São Miguel possa interceder na sua vida também, assim como ele intercede na minha, eu já sou muito grata. Vamos pedir agora, então, discernimento de São Miguel Arcanjo para receber bem aqui a mensagem canalizada e também para refletir bem sobre a sua intenção, o que você está querendo colocar aqui, o que você já está colocando nesse propósito de 21 dias. Também se você caiu nesse vídeo aqui, não sabe do que eu tô falando, a gente tá fazendo um propósito de 21 dias, tá bom? E tem aqui também na descrição o meu WhatsApp, se caso vocês precisem de uma canalização, uma mensagem espiritual particular, tá bom? Através do tarô, também trabalho com baralho cigano e alguns oráculos, tá ok? Então vamos lá. Fazer então, primeiramente, o exorcismo de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. Gratidão, meu amado São Miguel. Qual a mensagem que essa pessoa precisa ouvir nesse momento, por favor? Vamos lá. Tá, eu tenho As de Copas, 7 de Espadas, e vou clarificar essas duas cartas aqui. 5 de Paus no fundo do deck, clarifica As de Copas. As de Copas. Invertido. Saiu Rainha de Copas invertido. Olha, tem uma pessoa que está passando por um processo de conflito aí. E esse conflito não é interno. Antes fosse, né? Aqui tem um conflito externo. Eu tenho aqui uma Rainha de Copas invertido. Aqui pode ser uma mulher ou não, mas pode ser... Aqui tem uma pessoa que se vitimiza através do que sente. Então, por exemplo, eu vou colocar no exemplo mais claro, né? Não tenho certeza se é disso que a gente tá falando, mas eu sei que existe uma vitimização aqui, porque essa pessoa se coloca como a pessoa mais amorosa do mundo, num contexto, e aqui existe uma questão conflituosa, então para que essa situação, para resolver essa situação, ou talvez pode ser que o conflito maior seja esse, né? Essa coisa de se vitimizar. Por que essa... Ah, tá. Porque aqui tem um conflito, meu Deus do céu. Tem discussão aqui, Cavaleiro de Espadas. Pode ser que esteja havendo aí um corte dessa situação, um corte dessa Rainha de Copas, dessa forma que essa Rainha de Copas conduz esse conflito, né? Como? Se vitimizando. Ah, você vai fazer isso comigo, mas eu sou isso, eu te amo, eu faço isso por você, sabe? Essa coisa assim de eu vou me diminuir para que você tenha pena de mim. E assim você vai ficar nesse contexto por pena. Porque aqui se eu tenho um Cavaleiro de Espadas invertido, aqui eu tô falando de corte. Né? O Cavaleiro de Espadas, ele corta, mas é um corte seco, né? Ele não pensa duas vezes, mas o Cavaleiro de Espadas também fala de briga. E eu sinto aqui que existe uma discussão feia aqui entre duas partes, tá? Esse 7 de copas, ele veio me falar de uma situação ilusiva. E ele caiu junto com o 7 de espadas. Então, ou seja, aqui eu tenho uma situação em que uma pessoa se vitimiza. Essa é a cartada dessa pessoa, porque aqui é um 7 de espadas, né? Essa pessoa, ela está inserida num contexto de um conflito com alguém. Tem alguém querendo cortar essa pessoa. Tem até uma fala meio rígida aqui, né? Não, acho que a situação não tá nada bem. Mas aqui... Como eu tenho um 7 de espadas, pode ser uma sabotagem, uma forma de sabotar alguém. Então, como que eu saboto? Agindo com imaturidade, agindo com vitimismo. E qual que é o meu vitimismo? O que eu sinto? Como que você, que pessoa má, quem você é, né?
Que tipo de pessoa é você que faz isso com alguém que te ama, sabe? Tem uma coisa assim aqui. O diabo, no fundo do deck, tá? Então aqui tem uma manipulação clara, tá? Qual que é o intuito dessa tiragem, por favor? Assim, eu não sei, pode ser sim que essa pessoa tenha sentimento, mas infelizmente o que fala muito mais alto aqui é a forma como essa pessoa manipula uma situação. Então, assim, não sei, é meio que perder o valor, sabe, de um sentimento. Aqui se perde o valor de um sentimento. Por quê? Porque eu te manipulo pelo que eu sinto e então eu te prendo. Amar, o amor verdadeiro, ele é um amor livre. Então, talvez se você, eu estou falando aqui com essa rainha de copas, com essa pessoa que manipula pelo sentir, você precisa olhar essa falta que você tem. Tem uma falta nesse querer manipular uma pessoa que esteja talvez aí te cortando da vida dela. Mas aqui eu tenho um 7 de copas, então aqui é uma situação muito ilusiva. Então você precisa analisar, né, talvez o que você acha que é amor é apego. Então isso não é um sentimento verdadeiro. Você está, além de sabotando uma pessoa, você está se sabotando também. Entende? Ó, a justiça invertida em cima do 5 de paus. Então aqui eu tenho certeza que essa pessoa que manipula age de forma injusta. Não sei, eu não acho que essa pessoa é uma santa nessa história, né? Com todo respeito aí, eu não sei com quem que eu tô falando, mas olha, o universo tá vendo isso tudo, gente. É muito importante que a gente tenha consciência das nossas ações, porque a gente paga. Então, assim, isso aqui, eu tive a carta do diabo aqui no fundo do deck. Aqui agora eu tenho 8 de espadas, que, meu Deus do céu, aqui é um aprisionamento mental. Então, confirma isso que eu falei. Você pode até achar que você ama alguém. Não sei se eu tô falando com a pessoa, né? Pode ser que eu esteja falando com a pessoa manipulada aqui. Mas aqui você pode até achar que ama alguém. Mas aqui é um padrão mental. Então você precisa tratar isso, você precisa ver isso. Porque por mais que essa pessoa fique ou não na sua vida, você sempre vai ter essa sombra de querer aprisionar uma pessoa com você. Se na verdade você precisa tratar algum trauma, algum padrão, existe alguma questão psíquica que você precisa olhar de falta. Por que você sente essa falta? Porque você precisa aprisionar uma pessoa, um alvo perfeito aí na sua vida, para não se sentir, talvez, rejeitada. Então, talvez a sombra que você tem é a sombra da rejeição. Porque isso aqui é uma ilusão, você dizer que ama uma pessoa, mas você usar isso como uma forma de sabotar a ação de outra pessoa. Porque se aqui eu tô falando de uma pessoa que já não quer mais ficar num contexto, e você sabotar essa pessoa através do vitimismo, você está fazendo mal não é só para essa pessoa, você está sim fazendo muito mal para essa pessoa, mas você está fazendo mal para essa pessoa e muito mais para você, porque pode ter certeza que você não é feliz nesse contexto. Você prejudica a vida de uma pessoa e você prejudica a sua vida. E você adquire aqui um karma, tá? Pode ser que você tenha que lidar com esse tipo de coisa, com essa falta por muitos anos até que você aprenda. Eu preciso tratar isso, eu preciso olhar para isso. Identificar, olhar para si é muito difícil, mas é necessário. É necessário, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos nossas fragilidades e muito até às vezes pelo que a gente passou na nossa infância. Mas isso não me dá o direito de aprisionar uma outra pessoa, entende? Não me dá o direito. É a hora que eu tenho que olhar pra mim. Até porque pra eu estar num relacionamento, isso aqui tá muito forte pra ser um relacionamento amoroso. Pra eu estar num relacionamento, eu tenho que entender que eu vou precisar lidar com as minhas sombras. E aí, a partir do momento que eu aceito lidar com as minhas sombras, pode ser que eu permaneça, pode ser que não. Porque é tudo uma questão de aceitar. Porque relacionamento é algo muito complexo, né? Mas cabe a nós ver, porque relacionamento tem muito essa coisa, né? Eu olhar muito pro defeito do outro. Então eu não duvido nada aqui que essa pessoa, para se vitimizar, ela até aponte muitos erros da outra pessoa. Então, gente, não tá certo. Isso aqui
Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui eu tenho a estrela invertida, tá? Então, a estrela, que é uma carta tão espiritual, invertida, ó, nesse lugar você não é feliz. Nenhuma das partes. Independente de quem eu estiver falando aqui. Nesse lugar não existe completude emocional. Se você é essa rainha de paus, você está aprisionando uma pessoa por ego, talvez, para alimentar o ego, para não ter que lidar com a sua sombra. É exatamente isso. Aqui não existe felicidade plena. Sabe aquela coisa compartilhada? Não tem. Qual a lógica de você aprisionar essa pessoa nesse contexto? Não é justo com você e muito menos com essa pessoa. E se você está fazendo isso com essa pessoa, tem um karma a se pagar. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não é legal fazer isso com as pessoas. Aprisionar pessoas. Não é legal. Não é legal. Reveja os seus atos. Se eu estou falando com você, eu estou sentindo de falar com essa rainha de copas aqui invertida. Reveja os seus atos. 8 de ouros. O que é isso aqui? 14 minutos de vídeo, deixa eu ver. Tem uma não colaboração aqui, tem uma questão, pode ser talvez até uma questão judicial. E aqui eles julgam que é injusto o que alguém faz, por não colaborar, por não, sabe? Tem uma questão, meu Deus, tem uma questão aqui de material. Pode ser que essa pessoa queira te cortar da vida dela, mas existe alguma questão burocrática a ser solucionada. Não sei se é um fim de um casamento, pode ser, mas existe uma questão aqui que envolve papel, que precisa ser solucionada, mas aqui existe um agir errado, um mago invertido, junto com 7 de ouros invertido, 3 de ouros invertido. Aqui não existe colaboração, entende? Mas eu sinto também que aqui tá falando muito assim sobre colheita, tá? Vamos ver. Rei de paus, independente do que você faça, se você é essa rainha de copas ou se você é a outra parte. Aqui existe uma ação de uma pessoa. Agora eu entendo esse cavaleiro de espadas, essa pessoa, independente ou não dessa sua sabotagem, da sabotagem que outra pessoa faz, que essa rainha de copas faz, independente ou não, aqui essa pessoa age. E eu vejo esse louco aqui muito como uma coisa assim, ó, eu esperei demais, eu tentei, sabe? Eu idealizei muito essa minha ida pro novo, né? E por algum motivo, né, que a gente já sabe, eu fiquei nesse contexto ilusivo, muito pela sabotagem que essa pessoa fazia, essa manipulação, vitimismo, e agora aqui eu vejo a ação de uma pessoa, deixa eu desligar meu telefone. Aqui eu vejo a ação de uma pessoa, assim, querendo ou não. E aqui, essa pessoa recebe algo. Tá? Aconselhamento, por favor. Caiu sozinho. Liberte-se da necessidade de controle. Gente, caiu sozinho. Liberte-se da necessidade de controle e renda-se ao desenrolar da vida. Para de querer controlar uma situação que já não tem mais pra onde ir, sabe? É muito claro aqui, uma situação que pra mim é muito clara. Tem uma pessoa que é afogada numa situação ilusiva. Uma pessoa que é manipulada aqui. Então, a outra parte precisa parar de querer controlar as coisas. Abrace a magia que te rodeia em todos os momentos. O que eu pego dessa carta? Apesar de essa rainha de copas invertida não colaborar para um contexto de que alguém merece receber algo, ó, a justiça invertida, 5 de paus, apesar disso, essa pessoa recebe sim. E isso vai servir como um ponto de partida para uma ação. Estou saindo desse contexto doentio. Aqui é um contexto doentio, tá? Então, independente, mesmo que você não colabore comigo, para minha liberdade, para minha felicidade, porque, gente, casamento, relacionamento não é uma prisão.
mas aqui, esse contexto é. Então, se você se sente preso num contexto, preso assim, ó, sufocado, não tá legal. E essa pessoa já tem muito tempo que ela sente assim e tá tentando dar passos, só que alguém não deixa. A forma como alguém tinha, essa energia já saiu pra mim várias vezes aqui. A forma como alguém tinha de prender uma pessoa nessa situação era através da matéria. Eu não te dou o que você quer. Só que aqui eles estão me falando, essa pessoa recebe. Só que aqui é intervenção divina, tá? Abrace a magia que te rodeia em todos os momentos. Então, se você é essa segunda energia da tiragem, saiba que o espiritual está do seu lado. Quem como Deus? São Miguel Arcanjo. Então, gente, eu vou colocar agora, né, nosso 12º dia, né, de oração dos 21 dias de São Miguel Arcanjo. Até o próximo. Coloque agora a sua intenção sobre esses 21 dias. Faça seu instante de silêncio e, quando estiver pronto, acompanhe comigo a oração. Oração dos 21 dias de Arcanjo Miguel. Amado Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro da luz e defensor das almas, eu me coloco agora sob tua proteção. Corta com tua espada de luz toda energia negativa, toda inveja, toda perseguição espiritual, toda seta enviada contra mim, toda obra contrária aos meus caminhos. Liberta-me de laços kármicos, de pactos inconscientes, de energias herdadas que não pertencem ao meu destino. Sela meu corpo, minha mente e meu espírito com teu manto azul de proteção. Que nenhuma força contrária prevaleça e que apenas a vontade divina se manifeste. Amém. Gratidão pela sua presença aqui comigo e desejo que São Miguel Arcanjo possa te abençoar na sua jornada. Até o próximo vídeo.